Então, na nossa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar sobre organizações mundiais e blocos econômicos, tá? Eu separei uma apresentaçãozinha aqui bem interessante para vocês, que resume o que são essas organizações internacionais. Tem a ver com o conteúdo que a gente está estudando sobre o continente europeu. Eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês só me confirmam se estão visualizando. Vocês estão visualizando? Acho que sim, né? Ok. Deixa eu iniciar aqui, apresentar. Tá? Pessoal, então a nossa videoaula é sobre as organizações mundiais e blocos econômicos. Vamos começar então com a ONU, que é a maior, né, e mais importante organização mundial que nós temos da atualidade. Tá? A ONU ela foi criada em 1945, como vocês já devem saber, no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse é o símbolo da ONU, tem toda uma justificativa, né, em função desse símbolo. O foco principal nesse símbolo é essa projeção cartográfica que a gente chama de azimutal, nome bem diferente, né? O que é essa projeção? É como se você estivesse lá, bem acima do Polo Norte, e consegue visualizar todos os continentes. Se vocês observarem aqui, nós temos uma visualização de todos os continentes deste ângulo, né? Seria um ângulo a partir de um certo ângulo, no caso do Polo Norte. Então, o objetivo da criação da Organização das Nações Unidas é preservar a paz e a segurança no mundo, promover a cooperação internacional para resolver problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. Como eu falei, né, foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela vai se efetivar após a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU ela é estruturada a partir, tem vários organismos, né, que a gente chama organizações da ONU. Por exemplo, nós temos o Conselho de Segurança da ONU, que o objetivo desse Conselho de Segurança, que a gente ouve falar muito, né, é manter a paz, regular a posse da questão do armamento, as questões militares, né, ações militares pelo mundo e autorizar essas ações. São 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU. Desses 15 países membros, nós temos 5 que são permanentes, que são, digamos, os principais. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e a China. Aqui, então, nós temos uma visão do parlamento, onde ocorre a Assembleia Geral. A gente vê muito isso na televisão, né? Esse ano não, em função da pandemia. Nessa espécie de parlamento, onde ficam representações de todos os, se eu não me engano, 193 países que fazem parte das Nações Unidas. Aqui eu tenho um videozinho que mostra sobre o que é a ONU e a localização dela, tá? Eu vou reproduzir aqui para vocês.
Então esse foi um videozinho que eu... Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Que eu passei para vocês sobre... Que faz um resuminho, né? Sobre a ONU. Aqui vocês podem ver ó, o prédio da ONU, que fica em Nova York. Teve, se eu não me engano, teve uma desses encontros que ficou definido. Se eu não me engano, no segundo encontro já ficou definido que seria uma sede permanente da ONU. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu quis colocar para vocês um fato bem interessante sobre a ONU. O Brasil foi o primeiro país a aderir à ONU e é também um dos estados fundadores dessa organização. Então, o interessante nessa foto é que o ministro das Relações Exteriores, naquela época, né, sob a presidência do Getúlio Vargas, chamado Oswaldo Aranha, ele presidiu a primeira sessão especial da Assembleia Geral da ONU e também a segunda sessão extraordinária. Um fato bem interessante é que foi, né, num desses encontros que se criou o Estado de Israel. Até eu não coloquei aqui, não me lembrei, mas também foi criado a Palestina. É um fato bem interessante, a gente pode debater vocês podem pesquisar para debate sobre isso, de que o mesmo documento que criou o Estado de Israel também criou o Estado da Palestina. Porém, o Estado da Palestina, né, até hoje, não foi reconhecido como um Estado-nação. Isso é um fato bem interessante. Por isso que, até hoje, vocês podem ver que são os presidentes do Brasil, conforme o ano, né, que abrem as sessões da Assembleia Geral da ONU todos os anos. Aqui, então, temos alguns órgãos ligados à ONU, como eu falei antes. Como eu falei, deixa eu ver ali, a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, o Fundo Monetário Internacional. Então, assim, vocês podem ver que hoje nós temos em evidência, frente à pandemia, a Organização Mundial da Saúde. E é esse órgão que faz parte da ONU, que está na frente de todo o trabalho sobre a pandemia a nível mundial. Tá? Deixa eu passar aqui. Agora eu vou começar a listar para vocês outras organizações que nós temos no nosso planeta a nível mundial também. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela também se confunde com o Pacto de Varsóvia. Aqui nós temos a imagem da última reunião, foi em Londres. O Brasil não faz parte, né? Até eu coloquei aqui que no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, aquelas tensões que marcavam o que a gente chama de Guerra Fria, que seria aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, no pós-Segunda Guerra. Vários países do Hemisfério Norte aderiram a acordos militares. A Europa Ocidental, os Estados Unidos e Canadá formavam a OTAN a partir de 1949. Ali eu coloquei que a Guerra Fria, a OTAN e o Pacto de Varsóvia têm seus objetivos ligados aos pesos geopolíticos, respectivamente, a OTAN, Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, a União Soviética. Ela é composta por uma estrutura militar formada por esses países membros. Um contraponto, né, que nós temos é o Pacto de Varsóvia, entre a década de 50 até o início dos anos 90, que se tornou uma aliança militar sobre os países que tinham a influência da União Soviética até o fim da União Soviética. Então nós tínhamos duas organizações que se contrapunham em função da Guerra Fria. A OTAN, no caso do lado dos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, a União Soviética, até a desintegração, a queda do Muro de Berlim e tal. Aqui nós temos a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Aqui nós temos
uma imagem da última reunião, se não me engano, foi em Viena, na Áustria, em todos os países membros. Eu fiz só um resumo aqui, porque é bem interessante a história da OPEP. Em inglês fica OPEC, bem interessante, né? Diferente. Partiu da Conferência de Bagdá em 1961, essa organização. De início foi formada por 5 países membros, que tinham o objetivo de controlar os preços do petróleo, né? E fortalecer a posição desses países na questão do petróleo e do gás natural. Daí eu coloquei em uma situação na qual algumas multinacionais dos Estados Unidos e da Europa controlavam os preços dos barris de petróleo naquela época. Então, em contraponto a esse controle norte-americano e europeu, esses países, digamos, árabes, entre aspas, se juntaram e formaram essa organização. Eu não sei se vocês lembram, lá no início do ano, na época da aula presencial, os tipos de associações entre empresas. A OPEP ela é classificada como um cartel, porque ela compra barris de petróleo, e isso influencia muito na economia mundial, na questão do preço do dólar, do preço do euro, até chegar no nosso caso aqui no Brasil, porque o Brasil, o nosso país, ele compra gasolina da Arábia Saudita, e é um desses países membros, se eu não me engano. Aqui nós temos o G7 e o G20. G7, o grupo dos 7 países, das 7 maiores potências do mundo, das 7 maiores economias do mundo, que é a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, e a União Europeia, que entra, depois a gente vai trabalhar bastante, a União Europeia, que também tem uma representatividade nesse grupo dos 7. Se a gente for ver, né, a União Europeia é composta de vários países europeus, mas como eles é um grande bloco econômico, né, seria um só país. O G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo, que no caso o Brasil também está incluso. Ele é formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19, né, maiores economias do mundo. Mais a União Europeia, aí fecha os 20. São responsáveis por 85% do produto interno bruto global. Incluem 2/3 da população mundial e 75% do comércio internacional. No caso, o Brasil também está incluso nisso. Além de um pouco mais de 80% dos investimentos globais na questão do desenvolvimento de pesquisas. Então, essas organizações são muito importantes, porque juntas elas compõem boa parte, a maior parte, né, da economia do mundo inteiro. Aqui uma curiosidade, em 2020 o G7 está sob a presidência dos Estados Unidos e o G20 na Arábia Saudita. É uma presidência itinerante, cada ano, se não me engano, é uma presidência por ano, um dos países fica com essa presidência itinerária. Então, como que as relações entre os países se concretizam? Através de as relações econômicas, comerciais, relações sociais, acadêmicas, culturais, relações políticas. Então, eu classifiquei aqui 3 tipos de relações que esses países, que a maioria dos países do nosso planeta compartilham. Na questão de relações econômicas e comerciais, seria através de acordos comerciais, as isenções fiscais, investimentos diretos e indiretos. E em relações sociais, acadêmicas e culturais, seriam parcerias estratégicas para pesquisa. Até eu posso dar um exemplo de cada um. No caso, relações econômicas são aqueles grandes acordos econômicos e financeiros que os países fazem. Relações sociais são aquelas parcerias entre grandes universidades. Nós temos parcerias até aqui da Unicruz, faz parcerias com universidades de outros países.
Parcerias estratégicas para pesquisa, desenvolvimento socioeconômico, projetos sociais entre países. A gente pode até incluir essas parcerias na criação da vacina contra o Covid-19, em que nós temos parcerias aqui do Brasil, através da Fiocruz, que é mantida pela USP, se eu não me engano, com a Universidade de Oxford, lá da Inglaterra. Isso é uma relação comercial, aliás, uma relação acadêmica, né, científica, e as relações políticas, através da diplomacia entre chefes de Estado, reuniões políticas para discutir assuntos internacionais e outros. Aí a gente pode citar muitos exemplos, como a questão da Amazônia. Existem muitos acordos entre o Brasil e outros países na questão da Amazônia. A gente pode discutir também questões políticas relacionadas aqui à América Latina, na questão da Venezuela, por exemplo, sobre o que está acontecendo lá, e vários outros exemplos. Quando temos aqueles pessoas fugitivas de outros países, que daí tem... daí o Brasil devolve, né? Eu não me lembro o termo correto, na exportação, tem um termo correto para isso. Os blocos econômicos, então. Existem diversos blocos econômicos no mundo inteiro. Alguns que existem propriamente ditos, alguns que ainda estão no papel, como a gente diz, e outros que já que já caducaram, que não existem mais. Aqui eu listei alguns dos acordos, dos blocos econômicos que nós temos pelo mundo. Eu lembro a ALCA, eu estava no 9º ano naquela época, que teve até um debate muito grande desse acordo. Depois eu vou mostrar para vocês, que seria a área de livre comércio das Américas. Seria muito bom para nós hoje se ele fosse colocado em prática. Ele está só no papel. Esse NAFTA, NAFTA, temos o ALAD, o Pacto Andino, o Mercosul, né? Nós temos o Brasil, uma grande liderança desse bloco econômico, a União Europeia, outros aqui relacionados ao continente africano. Então temos assim os tigres asiáticos. No futuro nós vamos estudar eles, é bem interessante. Tem vários acordos que geram esses blocos econômicos. Então eu listei alguns, são vários, assim, são muitos. Esses blocos econômicos regionais são agrupamentos de países que têm como objetivo a integração econômica e social, geralmente econômica. Podem ser classificados em 4 categorias. Tá? Eu listei essas categorias para vocês terem uma ideia do que seriam esses blocos. Áreas de livre comércio, que temos como exemplo a ALCA, que seria a eliminação de barreiras alfandegárias internas. Por exemplo, se a ALCA fosse posta em prática para nós, ia ser muito importante, muito interessante, porque os produtos que a gente compra, que a gente importa, seriam bem mais baratos. A União Aduaneira seria uma uniformização das tarifas de comércio com países exteriores ao bloco, seria juntar os países num bloco econômico e ter relações econômicas com países que não fazem parte desse bloco econômico. Mercado comum seria uma padronização de legislação na questão fiscal, trabalhista. Nós temos como exemplo o Mercosul, né? É um mercado comum, até para a gente transitar entre os países é muito mais fácil, comprar, né, também. A União Econômica e Monetária, que é bem importante, interessante. Nós temos a União Europeia como um dos blocos que deu certo, né, no caso, para muitos, na visão de muitos, que é um estágio mais avançado desses mercados comuns. Seria uma unificação de moedas e instituições. É uma ligação bem forte entre os países, né? Para te ter uma moeda comum. Até eu já ouvi falar que aqui no Mercosul já se especulou-se de termos uma moeda comum entre os países membros.
Só que no caso do Mercosul, o Brasil não ia fazer diferença para o Brasil. A ALCA, então, Acordo de Livre Comércio das Américas, foi em 1994, foi assinado por 34 países, uma carta de intenções que cria essas diretrizes. Seria a formação de um bloco econômico de livre comércio das Américas. Até eu coloquei ali para eliminar paulatinamente as barreiras alfandegárias entre os países. Em função do bloqueio econômico que sofre, né, imposto pelos Estados Unidos, Cuba não faria parte desse bloco. Só que, infelizmente, o projeto está parado desde 2005, quando ocorreu a última cúpula das Américas. NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Ali vocês já podem ver que são basicamente formados por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Foi criado em 93 para fazer um contraponto à União Europeia. Também é uma organização, um bloco econômico que seria a partir do livre comércio. O presidente Donald Trump, no primeiro semestre de 2019, rompeu esse tratado e decidiu realizar alguns acordos unilaterais com o Canadá e México. Então, os Estados Unidos estão rompendo com as relações multilaterais e priorizando as unilaterais. O que seriam relações multilaterais? Seriam essas relações a partir desses acordos, esses blocos econômicos. Unilaterais por exemplo, os Estados Unidos ter um acordo, uma relação comercial só com o Brasil, ele e o Brasil, e não esse grupo com o Brasil. Aqui vocês têm um mapinha dos países. Mercosul, Mercado Comum do Sul, acho que vocês já devem até ter estudado isso algum tempo atrás. Mercado Comum do Sul foi criado em 93, envolve alguns países da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Equador, Chile, Colômbia, Peru e Bolívia participam como membros associados. Venezuela, né, está suspenso por causa da cláusula democrática do bloco. O que diz nessa cláusula? Um país onde a democracia está em risco não pode participar do bloco. O Mercosul possui uma tarifa externa comum, consiste na incidência de alíquotas de impostos sobre produtos e movimentação comercial. São acordos, né, entre esses países na questão econômica. Aqui vocês têm, até a Venezuela está em vermelho, porque foi suspensa do bloco. E a presidência estava sob a Venezuela. Agora, se eu não me engano, acho que está o Brasil era presidente, agora acho que é o Paraguai. É a mesma coisa, é itinerante, eu chamo de itinerante a presidência. E a União Europeia é o principal bloco econômico da atualidade. O comércio representa, entre esses países, 33% do total mundial, possui atualmente 28 países membros, apresentando, além de uma dinâmica econômica e comercial acentuada, um elevado nível de organização, que inclui até livre circulação de pessoas entre as nações que fazem parte do bloco. Tivemos agora, né, a questão da Inglaterra, eu não sei se eu listei aqui, com o Brexit e a questão da Grécia. O que mais? Unificação das instituições, temos o Parlamento Europeu, que seriam 751 deputados, que representam quase 500 mil de cidadãos que fazem parte da União Europeia. Eu acho que eu não coloquei. Depois a gente vai tratar mais sobre a União Europeia pela frente, principalmente na questão do que houve com a Grécia e agora o Brexit, que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, deste bloco. A APEC seria uma cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, e todas têm o símbolo. É um bloco que foi criado lá no final dos anos 80, com o primeiro encontro dessa organização em Canberra, na capital da Austrália.
Esse importante bloco econômico ainda está em fase de implantação até hoje. Imagine, gente, mais de 30 anos depois. Possui atualmente, até 2019, 25 países membros. Opa! Envolve. Deixa eu ver aqui. Envolve países cujas populações correspondem a quase metade dos habitantes do mundo. A sede da APEC fica em Singapura, lá na Ásia, né? É bem interessante. Deixa eu seguir aqui. Aqui vocês têm um mapinha que mostra quais seriam. Vocês podem observar, né? A cooperação Ásia e o Pacífico. Seriam todos os países, todos não, a maioria dos países, que tem na sua costa o Oceano Pacífico. Vamos seguir aqui. A parceria Transpacífico é bem interessante e atual, né? Seria um acordo comercial entre 11 países da região do Pacífico. Foi assinado em 2015 e deve ser aprovado nos congressos dos países membros. Tinha, né, o objetivo de frear a influência dos produtos chineses, mas com a saída dos Estados Unidos em 2017, no caso a China pode se aproximar do acordo, ficou pendente, né? Não seguiu. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui vocês têm a foto do último encontro, foi aqui no Brasil. É um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes. Eu sou bem... Quando eu estudei isso, eu fui bem crítico, porque eu acho que não sei se a gente pode enquadrar economias emergentes. BRICS é um acrônimo, ou seja, uma junção das iniciais de palavras que formam esse termo. Seu fundador é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. O objetivo é que os países envolvidos se articulem, buscando formas de aumentar a sua participação nos rumos econômicos do planeta, bem como uma maior inserção da política internacional. Um fato bem interessante é que em 2014 foi criado o chamado Banco do BRICS, com a sede em Xangai, na China, e com um fundo inicial de 100 bilhões de dólares. Aqui, então, eu trago um resumo dos blocos econômicos que nós temos, desde o Mercosul, com algumas características, o ano de formação, os países participantes, alguns aqui que eu já citei, o NAFTA. A OCDE também é um bloco bem interessante da gente entender, porque o Brasil até hoje tenta se aproximar. São 34 países, entre europeus, norte-americanos e asiáticos, desde a década de 60. Deixa eu tirar aqui a minha luz. O que mais? O ALAD, ou ALADI, seria uma associação latino-americana de integração dos países da América Latina. Vamos ver aqui o Pacto Andino, União Europeia, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, tem vários blocos econômicos. PIGS, nome bem interessante, né? Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, formar grupos dos fragilados por conta da crise, fragilizados, eu acho, por conta da crise. O BRICS, que eu falei antes, tem vários, a APEC, a ALCA, né, que não chegou a sair do papel, CARICOM, Comunidade Caribenha, a CEI, ou CEI, Comunidade de Estados Independentes, que seria um bloco criado com os países que anteriormente faziam parte da União Soviética e hoje se juntam, né, para tentar entrar na disputa, né, na questão econômica mundial. A parceria Transpacífico, que eu falei antes, acho que era isso. Tá, pessoal? Quis fazer um resumo para vocês, para não ficar muito cansativo. Ok? Eu vi que vocês já colocaram os seus nomes ali. Eu ia pedir. Alguma dúvida, pessoal?
Se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, vou deixar um tempinho para se vocês tiverem alguma dúvida. Em seguida eu vou passar. Tenho aqui um videozinho de encerramento. Então é isso. Nenhuma dúvida? Que bom. Então, para encerrar, pessoal, vou passar um vídeo aqui bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo. Hoje não deu muito certo, não consegui abrir o site das correções. Eu vou ficar devendo para vocês essas correções. Vou projetar aqui, então, pessoal, um vídeo bem interessante para a gente encerrar, que mostra uma das ações da uma das ações da ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Só tem que fazer uma configuração aqui. Agora sim, estão me ouvindo, pessoal? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem interessante, traz uma mensagem muito importante para nós, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? O que a gente vai deixar como marca, o que a gente está fazendo em prol da gente mesmo e do próximo. E sobre a nossa aula, eu vou deixar disponível para a próxima. Não, vocês não estão me vendo? Tá. Para a próxima aula, então, eu vou deixar disponível o vídeo para vocês no Classroom. Na outra aula, então, nesta aula, né? Daqui a pouco eu vou postar ali no YouTube. Para a próxima aula, eu vou deixar mais umas atividades e possivelmente uma atividade avaliativa, tá? Vou encerrar aqui a gravação de hoje.